Um grupo de Goblin estava atacando uma carroça, e nela estava uma garotinha que estava desesperada com medo de morrer, mas ela acaba sendo salvo por um garoto misterioso. Anos se passam, e na guilda de aventureiro, uma garotinha chamada Narcena pede para se juntar no grupo de um garoto que era curandeiro, deixando todo mundo assustado, e principalmente deixando a Narcena sem entender do porquê estava todo mundo assustado. Nesse momento, a recepcionista da guilda vem desesperada até Narcena falando que aquele garoto era Laust o Inútil, já que mesmo sendo um curandeiro, ele não tinha uma grande afinidade com a cura. Sendo assim, ninguém queria ele no grupo. Ela fala que ele tinha até se juntando a um grupo recentemente, mas foi expulso. A recepcionista diz que se ela formar um grupo com Laust, eles provavelmente ficariam sem dinheiro para pagar uma hospedagem, já que não conseguiriam pagar uma pousada. Mas nesse momento, a Narcena puxa um saco cheio de dinheiro, deixando a recepcionista doida, que alerta ela para não sair exibindo o dinheiro por ter muitos aventureiros ladrões por perto. Laust com a Narcena assinam os papéis para os dois finalmente formarem um grupo, e enquanto Laust assina Narcena, olha com admiração para ele, já que no passado foi ele que salvou a vida dela. Laust então paga a inscrição para eles, e eles se tornam oficialmente um grupo. Os dois então começam a caminhar pela cidade, e Laust explica do porquê a cidade cresceu num nível absurdo. Ele conta que lá tinha um labirinto pouco explorado, e sendo assim, vários aventureiros vinham para a cidade, com a intenção de ficarem ricos ou famosos. Narcena nota que Laust estava indo em direção à masmorra e pergunta se não tinha problema. Eles entram já de cara, mas Laust explica que as masmorras era o melhor lugar para subir de nível, já que encontrava monstros fracos e não disputiva eles com muitos aventureiros. Quando eles estavam na porta da masmorra, Narcena fala que ela assumiria a frente, já que Laust era um curandeiro e ela uma artista marcial, sendo assim era mais adequado ela ir na frente, deixando Laust feliz por finalmente ter uma amiga. Narcena com Laust entram na masmorras, e os primeiros monstros que eles encontraram foram os Goblins, mas eles derrotam eles tranquilamente. Após isso, os Goblins dropam algumas pedras mágicas, e Laust fala que eles poderiam vender aquelas pedras mágicas, e assim ganhar algum dinheiro, mas se eles quisessem ganhar mais dinheiro, eles teriam que ir atrás de monstros mais fortes. Laust fala que com aquele dinheiro, eles poderiam pagar uma hospedagem tranquilamente, e pergunta se Narcena queria descer mais um pouco na masmorra. Ela não pensa duas vezes e fala que sim, e diz que se algo acontecer, ela estaria ali para proteger o Laust, deixando ele feliz com isso. Quando eles descem mais um pouco, a Narcena quase cai numa armadilha, mas Laust usa uma pedra para ativar ela, e assim os dois passam em segurança pelo lado da armadilha. Narcena diz que a classe responsável por achar a armadilha era a de ladrão, mas Laust diz que ele adquiriu bastante conhecimento nesse meio tempo dele de aventureiro. Enquanto os dois estavam explorando a masmorra, eles acabam encontrando um orc, e Narcena pergunta pro Laust se era tão incomum assim ver orcs naquele andar, e Laust responde que sim, já que esse tipo de monstro era super forte e só se via nos andares mais fundos. Narcena então pergunta se eles iriam fugir, mas Laust diz que se eles juntassem as forças, eles seriam capazes de derrotar aquele orc, e Narcena topa sem pensar duas vezes. Narcena então parte pra cima do orc, e Laust fica de suporte. Ela consegue acertar um chute, mais a pele do orc era muito dura, e nesse momento Narcena dá um vacilo, deixando sua guarda aberta pro orc atacar mais, quando ela já tinha aceitado que iria morrer. O Laust simplesmente passou a peixeira no orc, salvando a Narcena. Após isso, ela fica espantada e pergunta se Laust era realmente um curandeiro, mas ele, como sempre, diz que tinha adquirido experiência em sua vida de aventureiro. Laust então nota que Narcena estava machucada e usa magia de cura nela.